Quando vamos desenvolver um projeto, nós precisamos, primeiro, ter em mente o que queremos fazer. Para termos mais ideias, nós podemos olhar exemplos na internet e procurar imagens, desenhos. Isso não quer dizer que vamos copiar o trabalho de outras pessoas, mas apenas obter inspiração para cores, tipos de detalhes, formatos, etc. O processo de criação de um projeto, ele envolve fazer e desmanchar, às vezes, muitas vezes, até que se chegue no resultado desejado. Então é preciso ter muita paciência. Nós podemos alterar os planos enquanto estivermos fazendo o nosso trabalho. Afinal, estamos criando. Se alguma coisa não ficou como queríamos, podemos repeti-la de outra maneira ou de outro tamanho até que fique como nós imaginamos. Agora, nós não podemos nos esquecer de deixar papel e caneta do nosso lado para anotarmos tudo o que fizermos. Imagina se fizermos uma perninha perfeita, por exemplo, e não anotarmos nada. Como vamos fazer outra perna da mesma maneira? Ela não vai sair igual. Então, nós sempre devemos anotar tudo. Pode rabiscar o que anotou, escrever por cima, riscar, escrever novamente. Depois você só precisa passar a limpo. Vamos então desenvolver o nosso projeto? Que tal fazermos uma corujinha? Vamos desenhar a nossa corujinha. Nós vamos precisar de papel branco, lápis e borracha. A corujinha que eu imaginei tem um jeitinho de criança, tem carinha de criança. Então ela vai ter uma cabecinha mais gordinha, arredondada aqui, assim para formar as orelhinhas da coruja. Vai ter as asinhas dobradas aqui. Um corpinho gordinho. Para fazer isso, você não precisa saber desenhar, não se preocupe. Você precisa apenas fazer um esboço para colocar no papel aquilo que você está imaginando. Então, você vai definir como você quer que seja a cabeça, qual vai ser a proporção que ela vai ter em relação ao corpo, se a cabecinha vai ser, se a corujinha vai ser mais cabeçudinha ou se você quer uma cabeça menor. Você vai definir se o bichinho vai ter perna, se vai ter braço, etc. Então, aqui no caso da nossa corujinha, ela não vai ter pernas, não vai ter braços, tem as asinhas. Vamos fazer aqui os olhos. As corujas têm olhos grandes, então eu vou fazer 2 círculos grandes. Aí dentro desse círculo, o olhinho. E na barriguinha dela, outro círculo. Então, eu quero que a nossa corujinha tenha esse aspecto. Feito o esboço do nosso projeto, nós vamos definir nesse projeto quais são os formatos, quais são as formas básicas que estão nele. Então, nessa corujinha aqui, o que nós podemos identificar? Aqui onde é a cabeça, um círculo. Aqui eu diminuí no desenho, mas é um círculo. No caso, uma esfera, porque é tridimensional. Então, aqui nós temos uma esfera. No corpinho, outra esfera. Então, também é tridimensional. Então, outra esfera. O que mais nós temos aqui? Os olhos. Nós temos 2 círculos. Então, são 2 círculos, são formas planas. A barriguinha é um outro círculo. Também é uma forma plana.
A asinha é outro círculo também, só que eu vou usar dobrado, mas seria um círculo. Também é outra forma plana. E os olhinhos aqui dentro? Você pode fazer 2 círculos de crochê, pode bordar ou pode usar olhinho de segurança. Então, são essas as formas básicas que nós vamos precisar para a nossa corujinha. Então, nós vamos precisar de uma esfera, outra esfera, e círculos. Círculos para os olhinhos, círculos para a barriga e círculos dobrados para as asinhas. Agora que nós definimos as formas geométricas do nosso projeto, nós precisamos decidir como queremos que seja a união dessas formas. Se vamos costurá-las, se vamos fazer as formas unidas diretamente com crochê à medida que fazemos o trabalho, ou se vamos usá-las abertas, fechadas, cheias, vazias. Nós precisamos decidir isso agora. Eu tenho aqui um esboço simplificado do nosso projeto e nós vamos desenhar aqui como nós queremos que sejam as uniões. Aqui nós temos a esfera da cabeça, a esfera do corpo, 2 círculos para os olhos, o círculo da barriga e o círculo da asa, que na verdade são 2, né? Então, vamos unir esse corpo à cabeça diretamente, sem costuras. Então, a união será feita aqui. Dessa maneira. Aqui em cima na nossa esfera, como é uma corujinha e vamos colocar aquelas orelhinhas da coruja, é preciso haver uma depressão. Então, nós não vamos completar a esfera aqui. Nós vamos parar aqui, mais ou menos. Para formar essa partezinha da cabeça. Aí, em seguida, essas são formas planas dos olhos, né? Então, nós vamos colocar um aqui e outro aqui. E vamos costurar essas partezinhas aqui. Essa parte de cima da cabeça também será costurada. Agora, a barriga. Vai vir para cá. E vai ser costurada também, como os olhos. As asas, nós vamos dobrá-las ao meio e vamos prendê-las aqui. Então, elas vão ficar assim, dos 2 lados. A próxima etapa do nosso projeto é definirmos quais são os detalhes que nós vamos usar. Se fosse uma bonequinha, que tipo de cabelos, nos bichinhos e na bonequinha também, que tipos de olhos, de bochechas, de boca, etc. Nós temos que ter em mente qual vai ser a destinação do nosso amigurumi. Isso é uma coisa muito importante, porque se esse projeto for para uma criança pequena, nós devemos colocar apenas detalhes seguros. Então, aqui está o nosso esboço. Vamos definir o que nós vamos fazer aqui. Então, a nossa corujinha já tem a base dos olhos, tem a barriga, asas, a cabecinha. Vamos colocar os olhos. Vamos usar olhos com travas de segurança. A parte de baixo aqui é com crochê e aqui olhinho com trava de segurança. Aqui vamos bordar um biquinho. Na cabecinha dela, aqui na orelha,
nós vamos fazer um amarradinho de linha assim. Do outro lado, a mesma coisa, só que por cima deste amarradinho de cá, nós vamos colocar uma florzinha de crochê. O amarradinho vai ficar por baixo. Agora que o nosso desenho está completo, nós vamos escolher as cores do nosso projeto. Para isso, vamos usar lápis de cores. Nós também poderemos usar canetinhas coloridas ou giz de cera, o que nós tivermos disponível. Nesta etapa, também será definido se o projeto terá troca de cores, se for um projeto com listras, por exemplo. Nós vamos definir onde isso vai ficar. No nosso projeto da corujinha, não vamos ter trocas de cores. Vamos começar pintando o corpinho da coruja. Vamos usar um lápis rosa. Então, vamos começar a pintura. E vamos fazer isso até o final. Até preencher toda a parte do corpo e das asinhas, que serão da mesma cor. O corpinho, a cabeça e as asas já estão prontos, coloridos. Vamos agora colorir a barriguinha. Vou usar uma cor verde. Então, vamos pintar a barriguinha da mesma maneira. Até que ela esteja toda completa. Eu vou usar a mesma cor verde para fazer as folhinhas aqui da florzinha. Agora nós vamos definir a cor dos olhos. Nós vamos usar olhinhos com travas de segurança pretos. Então, eles virão aqui. Essa parte de baixo será feita em branco. Então, eu vou deixar assim. Agora, vamos escolher a cor do bico. Vamos usar um amarelinho. Falta ainda a cor da florzinha. Vou usar um lilás. E por último, os cabelinhos da corujinha. Vou usar amarelo. Nosso projeto está pronto. Vamos executar o projeto da corujinha. Para executarmos o nosso projeto, precisamos ter em mente que tamanho nós queremos que ele tenha, porque isso vai determinar a quantidade de pontos e de carreiras que vamos fazer em cada parte dele. Para isso, também é preciso que se tenha uma noção de qual tamanho a linha escolhida pode produzir. Se você já usou a linha escolhida em algum outro trabalho, vai ter essa noção. Mas se nunca usou, é bom fazer uma pequena amostra, como um círculo, por exemplo. Também devemos levar em consideração que o tamanho final será um pouco alterado quando colocarmos o enchimento. Então, aqui, essas duas esferas têm a mesma quantidade de pontos e de carreiras. Aparentemente, esta aqui é mais larga, mas não é. É só porque na hora de colocar o enchimento, ela subiu um pouquinho e ficou com a aparência de ser menor. No nosso projeto, então, nós vamos usar a linha Bela nas cores rosa, numeração 327, verde, numeração 612, branca, numeração 2, lilás, numeração 1407 e laranja claro, numeração 210. Também vamos precisar de um par de olhos com travas de segurança de 9 milímetros,
de uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, de marcadores de carreiras, de 2 agulhas, uma de tapeçaria e outra com ponta para bordar, de grampos e alfinetes, de uma tesourinha e de enchimento siliconado. Com o desenho da nossa corujinha pronto, agulha e linha, caderno e caneta para anotar tudo que fizermos, vamos começar a fazer a corujinha. Como a união da cabecinha com o corpo será feita diretamente no crochê, e nós vamos trabalhar com 2 esferas, essa parte vai ficar aberta para colocar o enchimento e depois será costurada. Aqui embaixo vai ficar fechado. Então, o início do nosso trabalho será aqui embaixo. Aqui é uma esfera, então vamos começar fazendo uma esfera. Com a linha escolhida para fazer o corpo e a cabeça, vamos fazer então um anel mágico para iniciarmos o nosso trabalho. E vamos trabalhar com uma esfera tradicional. Então, eu prendi a linha aqui no anel mágico, eu vou começar fazendo 6 pontos baixos dentro da minha esfera. Feito isso, vamos fechar essa carreira, esse anel. E a primeira carreira está pronta, temos 6 pontos. Vamos pegar nosso caderninho e vamos adotar aqui. Você pode anotar de forma simplificada e depois escrever a receita direitinho. Então, nós fizemos um anel mágico e depois, na primeira carreira, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. No final da primeira carreira, temos 6 pontos. Nós vamos fazer essas anotações carreira por carreira. Vamos começar agora a segunda carreira. Como estamos trabalhando com uma esfera tradicional, a segunda carreira será feita toda em aumentos. Nós faremos 6 aumentos e ao final da segunda carreira teremos 12 pontos. Vamos continuar fazendo aumentos até o final desta carreira. Completamos então a segunda carreira, temos 12 pontos, vamos fazer nossas anotações. Então, a segunda carreira, ela é toda de aumentos. Vou repetir esses aumentos por 6 vezes. Ao final dela, nós teremos 12 pontos. Nós vamos continuar fazendo as sequências de uma esfera tradicional até que o corpo esteja do tamanho que nós desejarmos. Então, a próxima carreira, que será a terceira, terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Ao final dela, teremos 18 pontos. Então, um ponto baixo, seguido por um aumento. Um ponto baixo, seguido por um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da terceira carreira, vamos fazer as nossas anotações. Carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo, seguido por um aumento. Vamos repetir por 6 vezes. Ao final, teremos 18 pontos. A próxima carreira, que será a quarta, terá uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da quarta carreira, teremos 24 pontos. Então, 2 pontos baixos, um aumento. Novamente 2 pontos baixos, um aumento, e assim até o final da carreira. Completamos a quarta carreira,
Eu já fiz as minhas anotações no caderninho. Vamos fazer agora a quinta carreira, continuando aqui com a sequência da nossa esfera. Nós faremos uma sequência de 3 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da quinta carreira, nós teremos 30 pontos. Então, 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento. E vamos continuar assim até o final desta carreira. Terminamos a quinta carreira. Vamos deixar essa esfera um pouquinho maior ainda. Vamos fazer mais uma carreira com aumentos, que será a sexta. Nós vamos fazer então a sequência de 4 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da sexta carreira, nós teremos 36 pontos. Então, 4 pontos, um aumento. Novamente, 4 pontos baixos. Um aumento. Vamos prosseguir assim até o final desta carreira. Completamos, então, a sexta carreira. Eu quero que a corujinha fique mais ou menos assim, deste tamanho. Então, acho que esse fundo aqui já está suficiente, porque a partir daqui nós vamos subir com o corpo. Então, vou fazer todas essas anotações aqui no meu caderninho. Tudo anotado. Vamos continuar com o nosso trabalho. Nós terminamos, então, a sexta carreira e temos 36 pontos. A partir daqui, nas próximas carreiras, não faremos aumentos ou diminuições. Vamos manter esses 36 pontos. Então, como essa pecinha aqui, a parte de baixo da corujinha, o corpo dela, será uma esfera, eu fiz 6 carreiras até agora, vou fazer agora 6 carreiras sem aumentos ou diminuições. Da 7ª à 12ª carreira, então, não faremos aumentos ou diminuições, vamos manter os 36 pontos. Então, vamos fazer um ponto sobre cada ponto, simplesmente. Completamos, então, a 12ª carreira. O corpinho da coruja está ficando assim. Gostei desse tamanho, é o que eu imaginei. Então, vamos pegar o caderninho e fazer nossas anotações. Se o tamanho do corpo não estivesse do nosso agrado, neste momento aqui nós poderíamos desmanchar, fazer de novo, mas eu gostei desse tamanho. Vamos começar agora a diminuir. Então, a próxima carreira será de diminuições, que será a 13ª. Como a gente inverte nas diminuições, a gente inverte o que nós fizemos com os aumentos, a última carreira de aumentos, que foi a sexta, teve uma sequência de 4 pontos baixos seguidos por um aumento, repetido 6 vezes, e obtivemos 36 pontos. A próxima carreira aqui, de diminuições, terá 4 pontos baixos, ao invés de aumento, diminuições. Vamos repetir por 6 vezes e vamos obter 30 pontos. Então, vamos fazê-la. Então, a próxima carreira, que será a 13ª, terá uma sequência de 4 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da 13ª carreira, teremos 30 pontos. Então, 4 pontos baixos, uma diminuição. 4 pontos baixos,
uma diminuição. E vamos continuar assim até o final da carreira. Então, completamos a 13ª carreira, temos 30 pontos. Vamos analisar então as nossas anotações. Nós vamos fazer agora a 14ª carreira. Se na 13ª a sequência foi de 4 pontos baixos seguidos por uma diminuição, na 14ª a sequência será de 3 pontos baixos, porque nós estamos diminuindo. Veja ao contrário daqui, ó. 4, um aumento, 4, uma diminuição, 3, um aumento, 3, uma diminuição. Vamos repetir por 6 vezes. Ao final teremos 24 pontos. Então, vamos fazer esta carreira. Então, a carreira que nós vamos fazer agora é a 14ª. Ela terá uma sequência de 3 pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da 14ª carreira, teremos 24 pontos. Então, 3 pontos baixos, uma diminuição. Novamente, 3 pontos baixos, uma diminuição. E vamos prosseguir desta forma até o final da carreira. Fizemos, então, a 14ª carreira. Já estamos diminuindo para formar o pescocinho da coruja. Mas ainda está muito grande isso aqui. Vamos diminuir um pouquinho mais esse pescoço. Então, observando as nossas anotações, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Na anterior, nós tínhamos, na sequência, 3 pontos baixos. Nessa, nós vamos ter 2. Seguidos por uma diminuição. Vamos repetir a sequência 6 vezes. Ao final, teremos 18 pontos. Então, vamos fazer a 15ª carreira, que terá uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Então, 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição. Vamos prosseguir assim até o final desta carreira. Completamos, então, a 15ª carreira. Observando aqui o nosso desenho, o pescoço é afunilado, mas não muito. Não é um pescoço estreitinho e nem é um pescoço longo. Então, comparando aqui com o nosso trabalho, eu acho que está num tamanho bom aqui. Então, a partir daqui, nós vamos começar a fazer a cabeça. Para fazer a cabeça, que será uma esfera, nós precisamos começar a aumentar a partir de agora. Então, vamos voltar para as nossas anotações. A próxima carreira será uma carreira, a 16ª, será uma carreira de aumentos. Então, nessa 15ª carreira aqui que nós fizemos, nós obtivemos 18 pontos. É como se esta carreira correspondesse a esta. O que teríamos na carreira seguinte? Aqui em cima também é uma esfera, como aqui. Na carreira seguinte, de aumentos, nós teríamos 2 pontos baixos, seguidos por um aumento. Repetiríamos isso por 6 vezes, no final teríamos 24 pontos. Então, é justamente o que nós vamos fazer aqui. É como se a gente passasse, esta carreira aqui fosse esta, vamos seguir aqui, a partir daqui. Então, 2 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final, teremos 24 pontos. Vamos, então, iniciar a 16ª carreira. Ela terá uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. E, ao final da 16ª carreira, nós teremos 24 pontos. Se aqui nós quiséssemos um pescoço, nós continuaríamos repetindo as carreiras por um trecho, sem aumentar ou diminuir, mantendo a quantidade de pontos. Mas a nossa corujinha não tem um pescoço. A cabecinha sai diretamente do corpo.
Então, nós já vamos começar a fazer os aumentos. A sequência será de 2 pontos baixos, seguidos por um aumento, e vamos repetir um total de 6 vezes. Ao final desta carreira, nós teremos 24 pontos. Completamos a 16ª carreira e aqui já começamos a fazer a cabeça. Voltando às nossas anotações, vamos fazer agora a 17ª carreira. Aqui nós tínhamos 2 pontos baixos, na próxima nós vamos fazer 3, seguidos de um aumento. Lembre-se que a cabeça dessa corujinha também é uma esfera. Então, no final, teremos 30 pontos. Vamos fazer a 17ª carreira. Ela terá uma sequência de 3 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da 17ª carreira, teremos 30 pontos. Fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador antes dele. Vou completar os 3 pontos e um aumento. Novamente 3 pontos. E um aumento. Vamos prosseguir assim até o final desta carreira. Feita a 17ª carreira, já começamos aqui, ó, a fazer a volta da cabeça. Veja. Vamos analisar o que faremos na próxima carreira, que será a 18ª. Vamos continuar aumentando. Então, a próxima sequência será de 4 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir isso por 6 vezes. Ao final, teremos 36 pontos. Vamos começar a 18ª carreira. A sequência é de 4 pontos baixos. Fiz o primeiro, vou completar os 4. Seguidos por um aumento. Novamente 4 pontos baixos. E um aumento. Vamos continuar assim até o final desta carreira. Completamos a 18ª carreira. Veja que ela tem a quantidade de pontos da maior carreira do corpo, 36 pontos. Mas se nós observarmos o nosso desenho, nós vamos ver que o corpo é um pouquinho menor que a cabeça. A cabeça é um pouco mais larga em relação ao corpo. Então, no nosso projeto aqui, nós atingimos o mesmo tamanho, mas nós queremos então que a cabeça fique um pouquinho mais larga. Vamos fazer mais uma carreira de aumentos aqui. Então, a próxima carreira, que será a 19ª, terá 5 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final, nós teremos 42 pontos. Vamos então fazer a próxima carreira, que será a 19ª. Ela terá uma sequência de 5 pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da 19ª carreira, teremos 42 pontos. Cinco pontos baixos. Um aumento. Novamente. Cinco pontos baixos. Um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Está feita a 19ª carreira. Veja como a cabecinha já está se formando.
Então, eu acho que se nós subirmos a partir daqui já, sem aumentar mais, ela vai ficar com um tamanho de cabeça maior que o corpo, mas não vai ficar desproporcional. Então, a partir da próxima carreira, que será a 20ª, nós vamos fazer só pontos baixos, sem aumentar ou diminuir. Então, vamos fazer agora a 20ª carreira. Ela terá, então, só pontos baixos. E vamos fazer isso até o final dela. Terminamos, então, a 20ª carreira. Nós mantivemos os 42 pontos, não aumentamos nem diminuímos. E agora nós precisamos definir quantas carreiras nós vamos fazer assim para dar a altura da cabeça. Aqui nós vamos testando, vamos fazendo e vamos ver o que nos agrada. Então, nós fizemos aqui a 20ª, eu vou fazer mais 3 carreiras. A 21ª, a 22ª e a 23ª dessa maneira. E aí vamos analisar se ficou bom ou se precisamos fazer mais ou menos. Completamos então a 23ª carreira. Eu coloquei esse marcador aqui abaixo da 20ª carreira, que foi a primeira carreira que nós fizemos sem aumentos ou diminuições. Porque depois vai ficar mais fácil de contar quantas carreiras nós fizemos assim para colocar nas nossas anotações. Bem, a corujinha está com esse aspecto. Essa cabeça ainda está pequena, então vamos fazer mais algumas carreiras. Veja como está o nosso trabalho em relação ao desenho. Ainda falta um bocadinho aqui. Então vamos fazer mais 3 carreiras sem aumentos ou diminuições. Chegamos na 26ª carreira, sem aumentos ou diminuições. Então, comparando aqui com o nosso desenho, eu acho que o tamanho já está bom. Acho que nós já podemos parar com esse tipo de carreiras, né? E começar a diminuir aqui, para formar essa voltinha da cabeça aqui. Mas antes disso, vamos anotar o que fizemos. Da 20ª carreira até a 26ª, nós fizemos apenas pontos baixos e mantivemos esses 42 pontos. Agora, nós vamos começar a fazer diminuições. A próxima carreira será de diminuições. A 27ª. Então, vamos observar aqui o que nós anotamos. A última carreira que nós fizemos, que tinha aumentos, tinha a sequência de 5 pontos baixos, seguidos por um aumento. Então, agora nós vamos precisar inverter a sequência. Nós vamos fazer na próxima 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final desta 27ª carreira, nós teremos 36 pontos. Vamos iniciar a 27ª carreira, vamos começar a diminuir para formar o topo da cabeça da coruja. Então, essa carreira terá uma sequência de 5 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da 27ª carreira, nós teremos 36 pontos. Fiz os 5 pontos baixos, vou fazer uma diminuição. Novamente 5 pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Terminamos a 27ª carreira. Mas dá para diminuir mais um pouquinho aqui para fazer essa curvinha aqui um pouquinho mais acentuada. Então, olhando nossas anotações, vamos fazer mais uma carreira, que será a 28ª carreira, de diminuições. Aqui nós tínhamos 5 seguidas de uma diminuição. Nesta nós teremos 4 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Vamos repetir por 6 vezes. Ao final, nós teremos 30 pontos. Faremos, então, a 28ª carreira
ela terá uma sequência de 4 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da 28ª carreira, nós teremos 30 pontos. Fiz os 4 pontos, faço uma diminuição. Novamente 4 pontos. Outra diminuição. E vamos seguir assim até o final desta carreira. Completamos a 28ª carreira. Eu acho que essa abertura está boa. Nós não precisamos mais diminuir. Mas está faltando um elevadinho aqui para que a gente possa formar essa curva da cabeça. Ela está muito reta. Então eu vou fazer mais algumas carreiras sem aumentar ou diminuir. Porque quando a gente faz isso, a curva fica mais suave, olha. Veja quando a gente passa aqui dos aumentos para as carreiras sem aumentos ou diminuições. Tá vendo aqui? Então vamos acentuar mais um pouquinho. Eu vou fazer 2 carreiras e nós vamos avaliar se ficou bom. A última carreira que fizemos foi a 28ª, nós obtivemos 30 pontos. Então, nas próximas 2 carreiras, na 29ª e na 30ª, nós vamos manter esses 30 pontos. Vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui nós não vamos nem aumentar nem diminuir. E vamos seguir assim nas próximas 2 carreiras. Fizemos as 2 carreiras sem aumentos ou diminuições. Veja como suavizou aqui um pouquinho. Na hora que nós costurarmos, isso aqui vai ficar aberto, né? Quando nós costurarmos, é só puxarmos um pouquinho as pontas para cima. Sim, que vai formar esse biquinho aqui. Então, vamos anotar o que nós fizemos. Vamos arrematar o nosso trabalho. Eu já cortei a linha com sobra suficiente para depois costurar aqui essa abertura. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos puxar essa linha. E essa parte do nosso projeto está pronta. O corpo e a cabeça estão prontos, vamos agora fazer os detalhes. Vamos iniciar pela barriga, que é um círculo. Com a linha verde, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro dele, vamos prender a primeira linha, né? E dentro dele nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fazer um círculo tradicional. A barriguinha da coruja é uma forma plana. Então, feitos os 6 pontos, vou fechar o anel. E está feita a primeira carreira, nós temos 6 pontos. Vamos fazer nossas anotações. Então, nós estamos fazendo a barriga. Nós fizemos um anel mágico. E a primeira carreira foi feita com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. No final, nós obtivemos 6 pontos. Vamos agora fazer a segunda carreira. Ela será feita toda em aumentos. Nós vamos fazer 6 aumentos e ao final da segunda carreira, nós teremos 12 pontos. Fiz o primeiro aumento, coloco o marcador antes dele. Vou continuar fazendo aumentos até o final desta carreira. Completamos a segunda carreira, temos 12 pontos. Já fiz as nossas anotações no caderninho. Vamos fazer agora a terceira carreira, porque essa barriga ainda está muito pequena. Então, continuando a sequência, na terceira carreira nós teremos um ponto baixo seguido de um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes.
Ao final, teremos 18 pontos. Então, um ponto baixo. Coloco o marcador, seguido por um aumento. Novamente, um ponto baixo, um aumento. Vamos prosseguir assim até o final desta carreira. Completamos a terceira carreira da barriga, mas veja, em relação ao desenho, ela ainda está pequena. Então, vamos fazer mais uma carreira de aumentos. E em seguida, vamos analisar se ficou bom. A próxima será a quarta carreira e a sequência será de 2 pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da quarta carreira, nós teremos 24 pontos. Dois pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, e vamos prosseguir assim até o final desta carreira. Completamos a quarta carreira da barriga e agora ela está num bom tamanho. Deixamos sobra de linha porque depois precisamos costurar essa barriga sobre o corpo. Vamos pegar aqui a ponta, passar por uma agulha de tapeçaria e vamos arrematar aqui em cima. Nós vamos pular o próximo ponto e vamos inserir a agulha no ponto seguinte. É só puxar a linha com cuidado e voltar para o lugar onde a linha saiu. Está feito o arremate. Agora, nós vamos só passar a linha para o lado de cima para facilitar depois, na hora que nós formos costurar a barriga sobre o corpo. Está pronta a barriguinha, nós vamos reservá-la. Fiz todas as anotações com relação à barriga. Vamos fazer agora as asinhas. Então, vamos começar a anotar o que faremos com as asas. Elas serão 2. As asinhas são círculos dobrados ao meio. Elas são formas planas. Então, nós precisamos definir que tamanho elas terão. As asas, na verdade, têm o mesmo formato da barriga, só que nós vamos usá-las dobradas. E se nós observarmos aqui a barriguinha, ela está num tamanho bom para o nosso projeto. Então, nós vamos fazer 2 círculos para as asas iguais a este da barriga, só que na cor rosa. Vamos iniciar fazendo um anel mágico e dentro dele, vamos prender a primeira linha, dentro dele vamos fazer 6 pontos baixos. Feito isso, vamos fechar esse anel aqui. Está feita a primeira carreira, temos 6 pontos. Nós vamos fazer as asinhas da mesma maneira que fizemos a barriga, então. A próxima carreira, a segunda, será toda em aumentos. Nós faremos 6 aumentos e ao final da segunda carreira, nós teremos 12 pontos. Feito o primeiro aumento, vamos fazer o segundo. Vamos prosseguir assim até o final desta carreira. Vamos fazer agora a terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da terceira carreira, teremos 18 pontos. Então, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, seguido por um aumento.
Vamos fazer isso até o final da carreira. Vamos fazer a quarta carreira. Ela terá uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da quarta carreira, teremos 24 pontos. Dois pontos, um aumento. 2 pontos, um aumento, e assim até o final da carreira. Chegamos ao final da quarta carreira, está pronta a primeira asa. Aqui, como nós vamos dobrar essa asinha para costurá-la, nós podemos fazer o arremate com um ponto baixíssimo. Eu já cortei a linha, eu vou passar por aqui e puxar. Vamos fazer então a dobra da asinha. Passei a sobra de linha por uma agulha de tapeçaria, vou dobrar esse círculo ao meio e vou dar uns 2 pontinhos aqui, só para prender essa asinha fechada, dobrada. Arremato, mas não vou cortar a linha. Nós não vamos cortar essa linha, porque nós vamos precisar dela para costurar a asinha sobre o corpo. Então, está feita a primeira asinha, vamos fazer a segunda asa da mesma forma. Nossas asinhas estão prontas. Já fiz as anotações a respeito delas, vamos agora reservá-las. O próximo detalhe serão os olhinhos. Essa parte branca dos olhos, porque aqui será um olho com trava de segurança. Aqui no desenho até parece que essa barriga é do mesmo tamanho que os olhos. Mas se nós colocarmos um círculo, 2 círculos, na verdade, né, desse tamanho aqui, vai ficar meio desproporcional. Então, vamos fazer os círculos dos olhos um pouquinho menores. Aqui, uma carreira a menos. Vamos observar se fica bom. Os olhos também são 2 círculos, formas planas. Vamos começar fazendo um anel mágico. Vamos prender a linha, usando a linha branca. E vamos fazer aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Feito isso, fechamos o anel. Só que aqui, como dentro deste círculo nós vamos colocar os olhinhos, fica melhor se nós não fecharmos completamente esse buraquinho aqui. Deixarmos um espacinho para o olho passar, porque se a gente fechar, apertar muito isso aqui, nós não vamos conseguir introduzir o olho aqui dentro. Então, eu vou deixar assim, ó. Está feita a primeira carreira, nós temos 6 pontos. A segunda carreira será feita toda em aumentos. Nós vamos fazer 6 aumentos e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. Então, aqui eu vou trabalhar, deixei o círculo um pouquinho aberto, mas eu vou trabalhar normalmente. Insiro a agulha aqui no próximo ponto e faço o primeiro aumento. Coloco o marcador aqui do lado e vamos continuar fazendo aumentos até o final desta carreira. Vamos fazer mais uma carreirinha para o olho, será a terceira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da terceira carreira, nós teremos 18 pontos. Então, um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. E assim até o final da carreira. Completamos a terceira carreira do olhinho. Ele está deste tamanho. Vamos colocar aqui para ver se fica proporcional, se fica bom. Eu gostei. Aqui no centro vai o olhinho de segurança. Vamos fazer o outro olhinho desta maneira. Mas antes vamos arrematar este olhinho aqui, de maneira que essa curva aqui fique mais suave. Eu puxei a linha aqui, já cortei com sobra para costurar esse olhinho sobre a cabeça. Passei por uma agulha de tapeçaria
nós vamos pular o primeiro ponto e vamos introduzir a agulha no segundo ponto. Voltamos com ela no lugar de onde a linha saiu. E está feito o arremate. Só vou passar a linha aqui para a parte da frente, para deixar ela prontinha para costurar. Vamos fazer o outro olhinho da mesma maneira. E vamos anotar o que fizemos aqui. Os dois olhinhos estão prontos. A nossa corujinha já está tomando forma. As anotações dos olhinhos já estão prontas também. Vamos reservá-los. Vamos fazer a florzinha da cabeça. Ela é uma espiral, então nós vamos fazer uma tirinha pequenininha e vamos enrolá-la. Como nós vamos fazer uma tirinha, eu vou começar fazendo correntinhas. Vão ser poucas porque essa flor é pequenininha, então vamos experimentar com 10. Aqui nós vamos enrolar. Acho que tá bom esse tamanho. Então, vamos fazer uma carreirinha aqui de pontos baixos. Começando na segunda correntinha. Então, vou fazer pontos baixos aqui até o final dessa carreira. Um ponto sobre cada correntinha. E a tirinha ficou desse tamanho. Eu fiz sobre as 10 correntinhas, 9 pontos baixos. Aqui nós vamos enrolá-la para formar a florzinha. Eu acho que para a nossa corujinha esse tamanho está bom. Vou manter esse tamanho mesmo. Então, aqui eu vou cortar essa linha e vou arrematar. Já cortei a linha, o arremate é só puxando essa linha aqui para dentro. É só isso. Agora nós vamos esconder essa sobra de linha aqui atrás e vamos usar essa outra sobra para fazer a florzinha e depois deixar o que sobrar para colocá-la sobre a cabeça. Então, passei a sobra menor por uma agulha e vou esconder a linha aqui por trás. Passo por alguns pontos, puxo a linha com cuidado e corto. Agora nós vamos começar a fazer a florzinha mesmo, enrolar e costurar a florzinha. Passei a sobra de linha por uma agulha, vou deixar a base onde eu fiz as correntinhas para cima. Essa carreira foi feita assim. Vou pôr essa parte aqui para baixo. E vou começar a enrolar aqui, dando pontinhos. À medida que a gente enrola, a gente vai prendendo aqui embaixo com alguns pontos, até o final. Aí é só arrematar. E a florzinha fica assim. Acho que ela está num bom tamanho para a nossa corujinha. Anotações feitas, vamos fazer as folhinhas. Como a nossa florzinha é muito pequenininha e delicada, eu vou usar um modelo de folhinha que também é muito simples. São só correntinhas, formando 2 elos. Então, nós vamos começar aqui fazendo 8 correntinhas. Se eu dobrar, vai formar uma folhinha pequenininha, que vai ficar proporcional à nossa florzinha aqui. Então, eu vou inserir a agulha na primeira correntinha que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Está feita a primeira folha.
Vou fazer a segunda folha. De novo, 8 correntinhas. E vou inserir aqui onde eu fiz o outro ponto baixíssimo. E faço outro ponto aqui. E está feita a nossa dupla de folhinhas. Já cortei a linha, só passo a linha aqui por dentro e puxo. Essa sobra de linha menor eu vou arrematar e cortar. Essa outra maiorzinha nós vamos usar para costurar essas folhinhas na parte de trás da flor. As anotações estão feitas, vamos montar então essas folhinhas sobre a florzinha. Aqui estão florzinha e folhinhas. Eu vou virar a florzinha aqui e vou virar também as folhinhas, porque elas vão aparecer assim. Então, o lado direito tem que ficar para cima. Virei aqui, deixo essa linhazinha lilás aqui para costurar a florzinha sobre a cabeça. Com alguns pontinhos, nós vamos prender essas folhinhas aqui na parte de trás da florzinha. São só alguns pontinhos, porque ela é uma pecinha muito pequenininha. Aí, feito isso, vamos cortar a linha aqui. E a nossa florzinha está pronta. Vamos aprender como finalizar essa corujinha, como montá-la. Nós vamos iniciar a montagem da corujinha pelos olhos, antes de enchê-la, porque nós precisamos colocar os olhos com travas de segurança e a corujinha precisa estar vazia para que a gente coloque as travas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir onde esses olhinhos vão ficar. Nós vamos usar alguns alfinetes para fazer a marcação da localização dos olhos. A primeira coisa que nós precisamos observar é que aqui em cima, onde vamos fazer a costura, nós precisamos deixar o final da carreira na lateral. Então, se não estiver, só dobre o corpo, ajeite, deixe na lateral, porque a gente vai ter que costurar aqui e fica mais fácil assim. Então, vamos colocar os olhinhos aqui e ver onde é que fica melhor. Vamos nos lembrar que na hora que nós enchermos, essa parte vai virar aqui para cima. Então, eu acho que se nós contarmos 6 carreiras e colocarmos os olhinhos, vamos ver se fica bom. Eles vão ficar aqui. Quando nós enchermos a cabecinha, eles vão ficar assim e aqui vai ser fechado. Eu acho que está numa boa localização. Então, eu cortei 6 carreiras. Agora, nós precisamos achar o meio dessa peça para colocar os olhinhos encostados um no outro. Então, vamos dobrar aqui. E vamos fazer a marcação do meio aqui. Então, o olhinho vai ficar aqui. Vamos prendê-lo aqui, então, com alfinetes. E vamos colocar o outro olhinho aqui do lado. Coloquei os olhos no lugar. Eu achei que eles estavam mais baixos aqui, muito baixos, né? Então, eu subi uma carreirinha aqui. Então, daqui de cima até o olhinho, são 5 carreiras. Ele vai ficar sobre a cesta, os dois. Observe que eles fiquem sobre a mesma carreira, bem centralizados aqui, aqui embaixo sobre a mesma carreira, e que a distância dos dois lados seja semelhante. Agora, nós vamos colocar os olhinhos aqui. Esses alfinetes estão aqui só para a gente colocar esses olhinhos. Depois nós vamos tirar e relocalizá-los para podermos costurar. Então, nós vamos ter que inserir o olhinho aqui.
Desse olhinho aqui nós já podemos tirar esses alfinetes para não ficar espetando a gente. Aqui também. Vamos colocar agora o olhinho do lado de cá. Aqui nós temos que observar o seguinte. Como nós não estamos vendo a carreira em que nós estamos colocando o olho, nós vamos conferir isso no avesso. Veja só. Vire o trabalho para o avesso e observe. Não está na mesma carreira. Esse aqui está uma carreira abaixo. Então, vamos relocalizá-lo. Tira aqui. Coloca de novo. Agora sim, os dois estão na mesma linha. Porque senão, na hora que nós costurarmos aqui, eles vão ficar tortos. Então, agora a gente pode tirar isso daqui. E vamos colocar as travas. Vira para o lado do avesso. Pega a travinha. Firme bem. Estou segurando aqui com os 2 dedos. E aqui com as minhas unhas. Aí é só apertar. Entrou o primeiro. Entrou o segundo. Vou colocar a trava do outro olho da mesma forma. Os olhinhos estão colocados, mas nós não vamos costurar isso agora. Nós vamos agora encher a corujinha. Essa costura será feita depois que nós tivermos enchido, para que ela fique bem ajustadinha na curva da cabeça. O enchimento está colocado. Eu enrolei aqui as sobras da linha branca no pescocinho dela para facilitar, para não ficar enroscando na mão da gente, porque agora nós vamos costurar essa parte de cima. Veja que a corujinha está cheia o suficiente para ficar firme, mas sem que os pontos fiquem abertos. Principalmente numa cor tão forte, se ficar aparecendo o enchimento por baixo dos pontos, não vai ficar bonito. Então aqui agora, nós vamos costurar a parte de cima dela. Nós vamos juntar as duas partes dessa maneira e vamos costurar pegando as alças de fora dos pontos. Então, peguei a alça de fora daqui, a alça de fora de lá. A daqui. A de lá. Sempre as alças de fora. Veja que eu estou com o meu dedo dentro da cabeça, para evitar que a agulha pegue enchimento. Nós vamos costurar um pedaço e espalhar o enchimento até naquele cantinho para formar aquela orelhinha da coruja. Então, vamos continuar costurando aqui, sempre pegando as alças de fora dos pontos. Esta e esta. Costuramos mais ou menos metade dessa abertura. Agora vamos ajeitar a orelhinha, essa orelhinha aqui. Nós viramos a corujinha para o nosso lado e vamos com o dedo jogar o enchimento para lá. E a gente puxa assim, ó, ela fica pontudinha. Aí faltou enchimento aqui, porque eu joguei para o canto de lá. Então, vamos colocar mais enchimento nesse pedacinho. Feito isso, vamos terminar de fechar essa abertura. Então, vamos pegando as alças de fora até chegar no final, sempre escondendo o enchimento bem aqui. Chegamos ao final, é só arrematar. Com cuidado para não deformar, porque os dois lados têm que ficar bem pontudinhos e iguais. Então, arrematei. Vou jogar a linha para qualquer ponto, sem deixar desmanchar a pontinha ali. E vou cortá-la. Agora, com a ajuda da ponta da agulha de tapeçaria, nós vamos empurrar o enchimento para as pontinhas.
Dessa maneira elas ficam bem pontudinhas. Agora nós vamos costurar os olhinhos. Agora nós vamos colocar o olhinho bem no lugar, puxando com a ponta do alfinete para que ele fique bem redondinho, os dois olhinhos. Agora vamos costurar os olhinhos aqui em cima da cabeça. Então nós vamos dar pontinhos dessa maneira. Cuidado na hora de segurar para não apertar muito aqui, senão você pode se espetar. Então, puxei a linha, ela saiu aqui, eu vou voltar para o lugar de onde ela veio e vou sair no espaço seguinte. Formei o primeiro ponto. Agora estou com ela aqui, vou voltar aqui para o lugar de onde ela veio e saio lá na frente. A linha está aqui, voltamos para o lugar de onde ela veio. E vamos continuar fazendo isso em toda a volta e depois no outro olhinho também. Chegando aqui no final, basta pegar a alcinha de um ponto e fazer um arremate simples. E jogar a linha lá para trás. E os olhinhos estão prontos. Antes de fazermos a barriga, vamos bordar o biquinho, porque nós podemos usar essa parte aqui, onde vai ficar a barriga, para esconder o arremate da linha. Então, eu vou passar a linha aqui, vou deixar uma sobrinha para depois amarrar essa linha. Vou afundar a agulha para que ela não apareça na superfície. E vou sair lá na marcação que eu fiz do bico, lá em cima. Agora, vou entrar na segunda marcação e sair na terceira. Formei um V. Agora, nós vamos encher. Eu vou entrar aqui. Nós vamos encher primeiro essa parte de cá, depois a outra parte, com pontinhos não muito apertados para que o bico não fique repuxado. Então, eu vou encher bem esse lado de cá. E agora, o outro lado. Vamos fazer agora o último ponto, entrando aqui na pontinha do bico, afundando a linha e saindo com ela lá na barriga. E a gente ajeita aqui esse bordadinho. E aqui é só amarrar. E cortar a linha. E o biquinho está pronto. Agora sim, nós vamos colocar a barriguinha aqui sobre esse arremate e vamos costurá-la como nós fizemos com os olhos, com pontinhos aqui em cima. Vamos colocá-la logo abaixo do pescoço aqui e bem centralizada entre os dois olhos. Vamos agora fazer os pontinhos em toda a volta, como nós fizemos nos olhos. Aqui está nossa corujinha, já tem barriga. Nós vamos agora fazer os cabelinhos. Eu cortei 2 grupos de 4 fios cada, com mais ou menos 15 centímetros. Os cabelinhos não vão ficar desse tamanho, mas assim fica mais fácil de nós manusearmos. Eu vou dobrar ao meio, formar uma alcinha aqui. Vou vir aqui na orelha, introduzir a agulha de trás para frente e vou puxar, formando uma alcinha aqui. Agora eu vou puxar os cabelinhos por dentro dela.
Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Os cabelinhos estão amarrados, agora sim nós vamos cortá-los do tamanho que desejarmos. Eu vou cortar mais ou menos assim, aqui. E aqui a mesma coisa. Agora nós vamos desfiar esses cabelinhos. Com a ponta de uma agulha, nós vamos abrir a trama de cada fio. Vamos passando a agulha por dentro do fio, que ele vai abrindo. E vamos deixar esses cabelinhos bem desfiados. Vamos desfiar todos os fiozinhos daqui e todos os daqui. Os cabelinhos ficaram assim. Vamos agora costurar as asinhas. Eu encostei uma asinha aqui, prendi com um alfinete, passei a linha por uma agulha e vou dar uns pontinhos. Aqui são só alguns pontinhos, porque ela tem que ficar solta. Então, está presa. Aqui na parte da frente, nós damos mais um pontinho para baixo, para que ela fique assim, soltinha, mas não pendurada. Agora é só arrematar, esconder a linha. E pregar a outra asinha da mesma maneira. As asinhas já estão no lugar, agora só falta colocarmos a florzinha aqui no alto da cabeça. Vou dar alguns pontinhos com a sobra de linha. Está presa, agora é só arrematar e esconder a linha. A corujinha está pronta. Aqui está ela, ao lado do projeto original. Ela foi feita com linha bela, então uma linha mais fina, mas nós poderíamos fazê-la com linha mais grossa, se preferíssemos. Ela ficaria maior, um pouco menos delicada, mas ficaria bonita também. Esta corujinha foi feita com linha balloon. Veja a diferença de tamanhos.